Os 10 animais com acasalamento mais louco. Se você acha o romantismo entre humanos estranho o suficiente, os animais a seguir vão te impressionar com as diferentes formas de conquistar um parceiro. Número 10. O louva-a-Deus. Você conhece o ritual de acasalamento do louva-a-Deus? É comum que durante ou logo depois do acasalamento, a fêmea arranque e coma a cabeça do macho. Após a reprodução, as fêmeas precisam adquirir uma grande quantidade de proteína para garantir a formação de seus ovos. Assim, elas sentem uma fome muito grande e muitas vezes a comida acaba sendo o louva-a-Deus macho. Número 9. Girafas. O acasalamento das girafas começa quando o macho se aproxima da fêmea e cutuca a parte traseira dela com o nariz, o que provoca a fêmea liberar urina. O macho então prova a urina dela para decidir se há compatibilidade entre os dois parceiros. Mas não é somente isso. Antes do ritual de acasalamento, é comum os machos brigarem entre si, batendo seus longos pescoços um contra o outro, no intuito de competir pela dominância sobre a fêmea. Número 8. Hipopótamos. Hipopótamos são animais bem grandes e com carinhas adoráveis, mas o acasalamento deles é o oposto disso. Os machos defecam e urinam em frente das fêmeas e, para aumentar a lambança, balançam seus rabos para espalhar os dejetos pela maior área possível. Os hipopótamos fazem isso como maneira de demarcar território, já que os machos precisam chamar a atenção das fêmeas na acirrada disputa entre eles. Quando os machos conquistam as fêmeas, os dois vão para a água para se acasalar e provavelmente para se limpar também. Número 7. Lesmas. Há uma espécie de lesma conhecida como lesma banana que é famosa por ser muito bem dotada. Essas lesmas são tão bem dotadas que algumas têm um pênis igual ao tamanho do seu próprio corpo, o que quer dizer que se uma lesma tem 20 centímetros de comprimento, ela pode ter outros 20 centímetros só de pênis. Esses animais são hermafroditas, ou seja, quando se acasalam, as duas lesmas inserem um pênis uma na outra e ambas acabam grávidas. Se isso já não é estranho o suficiente, o mais inusitado é que seus pênis podem ficar presos um ao outro durante o acasalamento, e a única solução é mastigá-lo até o parceiro conseguir se desprender. Número 6. Plateumintos. Os vermes têm um ritual de acasalamento um tanto violento. Os plateumintos são hermafroditas como as lesmas, então toda vez que se acasalam, um está tentando engravidar o outro. Porém, o que acontece é mais parecido com uma briga do que com um acasalamento normal. Os dois plateumintos tentam furar um ao outro com seus pênis no que os especialistas chamam de esgrima peniana. Os vermes então tentam desviar para não serem atingidos, já que quem acaba sendo atingido primeiro se torna a mãe e precisa buscar mais alimento, já que é responsável pelo nascimento de mais um plateuminto no mundo. Número 5. Abelhas. Você sabia que o zangão só tem um objetivo na vida? A sua missão é acasalar-se com a abelha rainha. Durante o ritual, a abelha rainha vai em busca de zangões para coletar esperma. Quando um zangão consegue montar na rainha, ele ejacula com tanta força que causa a explosão do seu pênis e, consequentemente, seu suicídio. Já a abelha rainha continua o ritual de acasalamento com outros zangões. No final do processo, é comum haver mais de uma dezena de zangões mortos após terem acasalado. Número 4. Cobra Garter. A cobra Garter é conhecida por ter orgias no seu ritual de acasalamento. As fêmeas soltam um feromônio que atrai as cobras machas para sua direção, criando uma congregação que pode ser tão grande ao ponto de chegar a 30 mil cobras no mesmo ambiente. É normal haver 100 cobras Garter macho para uma cobra fêmea, todos tentando engravidá-la ao mesmo tempo. Por causa disso, acaba se formando uma espécie de bola de cobras, com as cobras machos se entrelaçando enquanto tentam montar em cima da fêmea. Número 3. Porco-espinho. O casal de porcos-espinho começa o acasalamento esfregando os narizes entre si, para determinar a compatibilidade entre a dupla. Se tudo correr bem, o macho se levanta em duas patas e começa a urinar sobre a fêmea. Coberta de urina, a fêmea cheira a chuva dourada e decide se vai se acasalar com o macho baseada nos feromônios dele. Daí a fêmea expõe o seu rabo, que por sorte do macho não tem espinhos, e o acasalamento ocorre. Número 2. A ave Meneken. Os machos da ave Meneken se esforçam bastante para impressionar a fêmea. Eles estufam o peito, batem as asas mais rápido que um beija-flor e fazem coreografias elaboradas. Não é à toa que o apelido da ave é Michael Jackson, já que seus passos são parecidos com o famoso Moonwalk. O acasalamento dessas aves é tão diferente que só uma câmera de alta velocidade permite ver todos os movimentos do pássaro. E mesmo com tantos recursos de sedução, as fêmeas Meneken são extremamente seletivas na escolha do parceiro, sendo comum a fêmea retornar várias vezes até decidir com quem acasalar. Número 1. O Anglerfish.
A espécie de peixe anglerfish tem um dos rituais de acasalamento mais estranhos conhecidos pela ciência. Os peixes machos nascem sem um sistema digestivo, porém com um olfato extremamente apurado. Essa característica faz com que o macho procure imediatamente uma fêmea para morder. É isso mesmo, quando o macho encontra a fêmea, ele a morde causando a liberação de uma enzima que ocasiona a fusão entre os dois. O macho consegue sobreviver através da fêmea que tem sistema digestivo, e vai sendo consumido até que eventualmente se transforma basicamente em um caroço com órgãos sexuais. Neste momento a fêmea solta os ovos e o caroço faz o seu trabalho, gerando novos filhotes.